Steinhoven, que tradicionalmente está ligada a Philips e agora a SML, muito forte. Twente fica numa cidade chamada Enschede, na fronteira com a Alemanha, assim, do outro lado do país. É uma universidade que inventou um bocado de coisa interessante: Wi-Fi, Bluetooth, Knowledge Graphs foram criados em 1982. ArchiMate, que é um padrão internacional de arquitetura, né, corporativa, Enterprise Architecture. Também há várias linguagens de protocolos, Lotus, o pessoal mais antigo vai lembrar disso. E agora se tudo der certo, um novo padrão ISO, cozido em Twente, preparado em Twente, sobre o qual eu vou falar para vocês. Eu coordeno um departamento que chama Semantic Cybersecurity and Service. São mais ou menos umas 60 pessoas trabalhando nessas três áreas. Assim, as áreas de aplicação são risco e segurança, e, por outro lado, modelagem organizacional, modelagem de sistemas sociotécnicos, serviços, e a gente trabalha nessa base de ontologias, de modelagem conceitual, de tecnologias semânticas, E aí estamos tentando estabelecer uma cooperação de dupla titulação, que a gente já conseguiu estabelecer com outras universidades brasileiras. Isso pode abrir caminhos para a cooperação. Vou começar com 4 observações, assim, que eu acho que não são nada controversas. Primeiro é o seguinte, que todo sistema de software representa uma porção da realidade, embute uma determinada teoria sobre o mundo. Todo sistema de software é inevitável. Na verdade, qualquer estrutura de informação faz isso. Qualquer coisa que não tenha só semântica formal no jogo, né, que vai mapear um pedaço de matemática para outro pedaço de matemática. Eu estou usando semântica aqui no sentido que todo mundo fora da computação e da lógica usa de semântica, que é o mapeamento de símbolos para uma determinada conceituação compartilhada. Qualquer coisa que tem isso, que é chamado tradicionalmente de Real World Semantics, faz o que é chamado de um compromisso ontológico. Mesmo uma coisa desse tipo, olha, esse é o mapa de metrô de Amsterdã, para essa coisa fazer sentido, adquirir significado, por trás dessa coisa tem uma determinada ontologia, um conjunto, uma teoria sobre uma visão de mundo na qual existem coisas chamadas linhas, compostas de estações, ordenadas de uma determinada forma, intersectando com outras linhas, tendo propriedades como direção e por aí. Por trás disso daqui tem uma determinada conjunto de coisas que precisam existir para essa coisa fazer sentido e adquirir significado. O mais mundano dos bancos de dados faz um compromisso ontológico. Então, esse banco de dados aqui sobre transplantes acredita na existência de coisas tipo pessoa, algumas que estão vivas, outras que estão mortas, que seguem algumas regras, tipo, todas as pessoas têm que estar vivas ou mortas, e pessoas depois que falecem não voltam à vida. Existem coisas tipo transplante, que são entidades que, para existir, outras coisas têm que existir. Pelo menos um cirurgião, um doador, um receptor, e que cirurgião, doador, receptor tem algum tipo de relação com pessoas e por aí. Tem uma teoria sobre essas coisas. Esse banco de dados acredita que essas coisas existem com suas propriedades, suas relações e seguindo determinadas regras. Essa ideia, então, assim, tem uma frase do Donald Knuth que eu gosto muito, que programar é a atividade de dizer para um outro ser humano que você quer que o computador faça. Não é falar para o computador que você quer que faça. Então, a gente falaria de outra forma. Então, se você estiver escrevendo código em Python e tiver variáveis do tipo cliente, fornecedor, ordem de pedido, valor, você está fazendo um compromisso ontológico com a existência dessas coisas seguindo determinadas regras. Essa é uma ideia bem antiga em computação, na verdade. Por exemplo, nesse artigo, que é um artigo muito interessante, de 1967, que um cara chamado George Milley. Ele é o criador de uma coisa chamada Milley Automata, que é importante em computação. Ele foi também orientador de doutorado do Peter Chain, que é o cara que criou entidades e relacionamentos, né? Modelo de entidades e relacionamentos. Nesse artigo ele fala, ele está meio reclamando que o pessoal em computação é obcecado por manipulação de símbolos, com aspectos puramente formais das coisas. Ele falou, o problema
Ótimo, isso tudo é interessante, mas o problema primordial é entender a relação entre os símbolos e o mundo, as coisas no mundo que esses símbolos representam. Ele diz, olha, dados são fragmentos de uma teoria do mundo. E processamento de dados, para usar um vocabulário da época, tem a ver com a manipulação dessas estruturas, dessas teorias sobre o mundo. E que isso é uma questão de ontologia ou que existe, uma questão sobre o que você está assumindo que exista. Essa é a primeira menção de ontologia em computação, 1967. De vez em quando alguém escreve que a primeira menção teria sido um artigo do Pat Hayes e uma década depois, né, na Physics Manifest. A primeira menção é nesse artigo. E aí o Miller cita um filósofo chamado Quine, para quem a definição de ontologia é exatamente isso. A ontologia é o conjunto de coisas com as quais você precisa se comprometer para uma determinada descrição fazer sentido, ser verdadeira, né? Então, assim, a primeira noção de ontologia que a gente está falando aqui é isso. Ontologia, O minúsculo, é uma teoria sobre o conjunto de que tipos de entidades e relações uma determinada descrição assume que existem, pressupõe que existem. E, como eu estava dizendo, isso é absolutamente inevitável, né? Qualquer coisa que não seja só um pedaço de matemática se compromete com ontologia. Então, todo mundo já fez ontologia, todo mundo que já programou, que já criou um banco de dados, já fez ontologia. Frequentemente, sem ter as técnicas, as ferramentas para fazer isso de maneira adequada, mas é absolutamente inevitável. Talvez essa seja a primeira takeaway message da conversa, que é assim, a alternativa à ontologia não é a não ontologia, é a má ontologia. Você vai fazer isso de qualquer jeito. Você vai fazer isso em Python e misturar todas essas regras, todas essas nuances no código, mas vai fazer isso. Segunda observação é essa aqui, olha, que a gente não tem basicamente mais, claramente não tem mais em sistema de informação, que era chamado de Greenfield Development, que é criar sistemas do zero, né, e sistemas que vão permanecer desconectados de outros sistemas. Todo desenvolvimento de software moderno é feito de uma maneira meio coletiva e distribuída, criando coisas que vão, a partir da integração de coisas que já existem e que foram criadas de forma autônoma por outras pessoas, ou criando coisas que vão ser integradas a outras coisas que vão existir. Né? Por exemplo, se a gente olhar para isso de uma perspectiva de Big Data, e aí tem esse modelo de 4Vs de Big Data, né, de volume, velocidade, variedade e veracidade. O problema não está em volume e velocidade. A gente sabe como lidar com isso, né? O problema está nos outros dois, assim, em particular em variedade. Variedade não só sintática, mas variedade semântica, né? A gente gasta a maioria do esforço lidando exatamente com isso. Por quê? E a gente obrigatoriamente vai ter que lidar com isso. Por quê? Porque todos os problemas interessantes que a gente quer, todas as questões interessantes que a gente quer responder, em ciência, em governo, em organizações, a gente só consegue responder conectando fios de informação que foram criados por pessoas em pontos diferentes do espaço do tempo. Se quiser saber, olha, eu quero saber todas as empresas que têm um contrato com um órgão governamental que doaram dinheiro para a campanha de um político que pode tomar decisão sobre esse contrato, ou que é casado com alguém que pode, ou tem uma relação pessoal com alguém que pode tomar uma decisão sobre esse contrato. Pergunta relevante, né? Tem um trabalho semântico ali de entender que se alguém dirige um órgão governamental, ele dirige todas as partes do órgão governamental, e todas as partes são todas as partes, todas as partes, todas as partes. A gente precisa entender o que significa ter uma relação pessoal próxima, ou uma relação próxima. Tem vários aspectos temporais interessantes, porque a composição de órgãos muda no tempo, as pessoas são alocadas a órgãos no tempo, contratos são feitos no tempo, doação de campanha é feita no tempo, tem tudo isso. Mas o que é triste de uma situação tipo essa é que toda essa informação existe no éter, vários sistemas diferentes. Mas para você responder essa questão, é uma questão importante e que na superfície não é tão difícil, você precisa integrar 5, 6 sistemas diferentes. E aí precisa saber como é que esses sistemas se conectam. Então, essa é a norma. Interoperabilidade é um problema que está em toda a área, em todo lugar. E se a gente, como a gente viu, qualquer sistema desse, ou qualquer base de dados, embute uma ontologia, o problema de interoperabilidade é achar a relação entre essas ontologias. Não estou falando ontologia como um artefato ainda.
Ontologia como essa visão de mundo, né, que está embutida em cada um desses sistemas. Interoperabilidade semântica, no final das contas, é relacionar essas diferentes visões de mundo ou essas diferentes ontologias. Por exemplo, fácil de definir, assim. Tem pessoa do lado de cá e pessoa do lado de cá, qualquer relação entre essas coisas. Ou eu tenho transplante de um lado e transplante do outro. Que relação é essa? Preciso saber que relação é essa para saber o que significa ser uma relação desse tipo. Quais são as implicações lógicas, por exemplo, de ser uma relação desse tipo, para que eu possa codificar isso nessa relação entre sistemas. Para entender a relação entre sistemas, eu preciso entender a relação entre os referentes desses sistemas no mundo. E aí eu posso assumir que essa relação é uma relação de identidade só porque eu estou usando o mesmo item léxico, o mesmo termo para falar das duas coisas? E se for de identidade, o que isso significa? Significa uma coisa ser idêntica à outra, né? Identidade é uma relação, né? Uma relação de equivalência, né? Flexiva, simétrica, transitiva. Além disso, isso obedece ao que é chamado de lei de Leibniz, né? As duas coisas são iguais, elas têm as mesmas propriedades em todos os mundos possíveis. Então, é uma relação muito forte. Imagina, o que você disser sobre esse cara agora se propaga nessa cadeia toda, né? Então, a gente precisa ter certeza de que é uma relação de identidade. E se não for uma relação de identidade, quais são as outras opções? Talvez um tipo de relação todo-parte? Que tipo de relação todo-parte? Quais são os tipos de relação todo-parte que existem? Como relação de dependência, quais são os tipos de dependência? Por exemplo, a minha dor de cabeça depende de mim, ela só existe se eu existir, mas é um tipo diferente de dependência de quando a gente diz, olha, para você ser estudante, você tem que estudar em alguma instituição de ensino. Primeiro é um tipo de dependência existencial, a segunda é uma dependência genérica, né? Pode mudar a instituição de ensino. Ou quando eu digo que para eu existir, meus pais têm que ter existido antes de mim, mas eles não precisam existir ao mesmo tempo que eu existo, um tipo de dependência histórica. Então, o que a gente precisa, esse é o segundo ponto, a gente precisa fazer três coisas. A gente precisa descobrir quais são as ontologias embutidas nesses sistemas, revelá-las, né? Expor que ontologias são essas, descobrir qual é a relação entre os elementos nessas diversas ontologias, e a gente precisa entender o que isso significa. Quais são as implicações dessas diversas relações. Para isso, a gente precisa de uma caixa de ferramentas conceituais. Eu estava falando de algumas delas, entender o que é parthood, ou dependência, ou que tipos de estruturas taxonômicas, relações taxonômicas eu posso estabelecer entre as coisas, e por aí vai. Ontologia com O maiúsculo é exatamente isso. É uma área cujo objetivo é a produção dessas caixas de ferramentas conceituais, independentes de domínio, mas que podem ser usadas para fazer as três coisas que eu acabei de falar nos mais diversos domínios. Terceiro ponto. Em domínios críticos, a gente precisa, agora eu vou falar de modelos que representam essas ontologias, que também são chamados de ontologias, para adicionar a confusão. Deixa eu voltar um passo antes. Em computação, frequentemente, quando as pessoas estão falando de ontologia, estão falando de um artefato. Eu usei a palavra de duas maneiras diferentes, né? Uma determinada visão de mundo, um conjunto de entidades, propriedades, relações, uma teoria sobre o mundo, uma porção do mundo que eu estou pressupondo, um conjunto de técnicas para achar essas coisas, para produzir essas coisas ou para descobrir essas coisas por trás das minhas descrições, dos dados. E o terceiro uso da palavra é uma representação dessa teoria, um determinado artefato. Em domínios críticos, a gente precisa que essas representações, ou seja, um tipo de modelo conceitual, em teoria um modelo conceitual de referência, que eles sirvam como contratos de significado. Eles não são só entidades para estruturar dados. Eles são um contrato dizendo ao mundo qual é a sua visão sobre aquela área. Então, se tiver um modelo desse sobre casamentos, esse modelo tem que, ao ler o modelo, eu tenho que entender exatamente qual é a sua visão de casamento, né?
se você aceita casamento entre pessoas do mesmo sexo e só de sexo diferente, se você pode casar com pessoas que já morreram, se você pode casar com várias pessoas ao mesmo tempo, se você pode casar com várias pessoas ao mesmo tempo, qualquer combinação de sexo, vivas e mortas, todas essas são possibilidades. E se seus modelos são muito frouxos, não têm as restrições adequadas, esse contrato está permitindo mais do que você gostaria que ele permitisse. Né? Então, isso está ligado fortemente a essa diferença entre o problema de verificação e o problema de validação. Verificação, a gente está checando se o modelo, por exemplo, é consistente, né? Ausente de erros. Uma teoria lógica seria mostrar que ela é consistente. Validação é se esse modelo representa a visão de mundo que ele deveria representar, que é muito diferente. E a gente pode interpretar a segunda coisa da seguinte forma: se eu tenho um determinado modelo e tenho um conjunto de interpretações possíveis daquele modelo, mas eu tenho também um conjunto de interpretações desejadas daquele modelo. Né? Se o meu modelo é muito frouxo, por exemplo, falando do meu modelo de casamento, se tiver um modelinho assim, pessoa casada com 0 ou mais, as pessoas têm essa ilusão de que, olha, eu criei um negócio que é interessante, porque ele é flexível, então tudo vale. Mas, na verdade, não é isso que você está fazendo, se esse modelo for visto como um tipo de contrato. Né? E é o único modo pelo qual ele pode realmente dar suporte a essas tarefas de interoperabilidade. É ser visto como um tal. Se eu olhar para esse modelo como a representação da sua visão de mundo, do seu compromisso, eu acho que esse modelo está dizendo que a sua visão de casamento é a visão mais liberal possível. Né? Que você pode casar com várias pessoas ao mesmo tempo, pessoas mortas, uma delas sendo você mesmo. Por quê? Porque esse modelo é subespecificado. Né? Eu posso fazer o contrário, né? Eu poderia ter um modelo sobreespecificado, assim, que eu excluo, coloco uma restrição que eu não gostaria de ter colocado, por exemplo, essa de que você só pode casar com pessoas de sexo diferente, e aí o modelo é restrito demais, exclui do rol de interpretações válidas uma que era desejada. Então, o problema de criar modelos desse tipo é esse, é achar o conjunto de restrições que vai fazer essas duas coisas iguais. Isso é particularmente importante por causa desse problema de interoperabilidade. Porque se os meus modelos e, portanto, os meus sistemas baseados nesses modelos forem muito frouxos, eu posso ter uma interseção entre as interpretações possíveis sem uma interseção entre as interpretações desejadas. Então, é o que é chamado de acordo falso. Né? Quando você acha que está falando a mesma coisa, mas não está. Não é um problema se a gente discordar sobre o que é um casamento. O problema é se a gente achar que a gente concorda, tem a mesma visão do que é um casamento. Por fim, exatamente nesses domínios críticos, onde problemas de interoperabilidade têm um custo muito alto, né? Pensa aí na área de saúde, ou na área de segurança, inclusive segurança nacional, ou na área financeira, ou na área espacial, que são as áreas que estão adotando fortemente essas técnicas que a gente está discutindo aqui, exatamente porque eles têm que integrar um monte de coisa e precisam dessas garantias. Né? Nessas áreas, esses modelos, exatamente porque os domínios são complexos, eles explodem de tamanho, são extremamente complexos. Tem um amigo meu que chama isso de um ridiculous graph. Esse é um modelo real. Esse também é um modelo real. Então, como é que você sabe se esse modelo representa a sua visão de mundo? Pensa do ponto de vista desse problema de validação. Como é que eu sei se esse modelo está dizendo o que eu gostaria que ele dissesse, se eu não consigo entender o modelo, se eu não consigo nem navegar a complexidade do modelo? Então, uma coisa que a gente tem se ocupado por muito tempo é como que a gente pode usar aquela caixa de ferramentas conceituais, psicologia, com O maiúsculo, para dar suporte à construção de modelos de domínio, modelos sobre diversas situações da realidade que a gente possa confiar. E consequentemente, softwares baseados nesses modelos que sejam confiáveis. Né? O que é um modelo ser confiável, ser trustworthy?
ele tem que preservar algumas dessas propriedades, né? Ele tem que ter um tipo de consistência lógica, minimamente, e ontológica. Ele precisa ser resiliente a mudanças, então você tem que ser o modelo de uma forma que as mudanças não se propagam de maneira não controlada sobre o modelo. Ele tem que ser explicável, né? Preciso do ponto de vista semântico, transparente do ponto de vista semântico, mas também cognitivamente tratável. Ele tem que ser reutilizável, né? Entre várias aplicações, porque vai dar um trabalho grande criar modelos dessas propriedades. Você não quer misturar aspectos de modelagem com aspectos de implementação, de design e implementação. Não só por uma questão de reuso, é porque tem trade-offs conhecidos entre o tipo de expressividade que você precisa para criar modelos com essas características, de precisão, por exemplo, de expressividade, e o que você precisa, e propriedades computacionais que você quer manter na implementação, de eficiência e por aí vai. Obviamente, eles têm que ser interoperáveis e eles têm que ser passíveis de evolução. Então, é sobre isso que eu vou falar. Assim, como que a gente, sobre um conjunto de técnicas, métodos, ferramentas para criar modelos que tenham essas características. Enquanto a gente está criando software standalone, domínios pequenos, que não são complexos, simples, que não são estáveis, aí é menos importante. Mas para criar nesses sistemas de ecossistemas organizacionais, isso é um problema sério. O que a gente tem feito? Para poder criar essas linguagens, essas ferramentas, a gente tem criado teorias. Ou seja, a gente tem criado artefatos que representem as diversas ferramentas naquele toolbox, naquela caixa de ferramentas conceitual que a gente está fazendo. Então, um conjunto de microteorias sobre tudo que a gente precisa, todas as ferramentas que a gente precisa para realizar aquelas tarefas, para entender os domínios, para fazer esclarecimento conceitual, para fazer tipo de ancoramento semântico dos conceitos do domínio, para integrar coisas, achar relações entre conceitos. Então, essas microteorias falam sobre tipos e estruturas taxonômicas, incluindo tipos de mais alta ordem, teorias sobre relações todo-parte, quais os tipos que existem, o que significa essa relação todo-parte, teorias de dependência, teorias de processos e eventos, sobre papéis, sobre situações, sobre causalidade, por aí. Então, um conjunto de teorias lógicas integradas que viram o que é chamado de uma ontologia de fundamentação. Em particular, essa ontologia chamada UFO, Unified Foundation Ontology, né, que está avançada nesse processo de virar um padrão disso. E aí, nessas teorias, a gente consegue criar um conjunto de ferramentas de engenharia que, inclusive, escondem a complexidade, algumas das complexidades dessas teorias. Então, centradas numa linguagem de modelagem chamada .ml, vou falar dela daqui a pouquinho, que me permite criar esses modelos com essas características. A gente tem metodologias, tem ferramentas computacionais, tem catálogos de padrões e antipadrões, tem geradores de código, tem simuladores para validação usando simulação visual, gestão de complexidade, coisas para aprender axiomas e fazer autorreparo dos modelos, enriquecimento automático dos modelos, coisas para achar padrões e repositórios de modelos e por aí vai. Um ecossistema inteiro de ferramentas. E aí eu vou falar sobre essa linguagem e essas ferramentas até o tempo estourar. Qual a relação entre essa linguagem e essa ontologia? Já sei. Um é assim, a linguagem ela foi construída de uma forma que as suas primitivas de modelagem, seus construtos, refletem as distinções ontológicas propostas por essa ontologia. Então, se eu tenho lá um conjunto de relações todo parte, a linguagem vai refletir na sua sintaxe esses diferentes tipos de relações todo parte. 2, a linguagem tem na sua gramática um conjunto de restrições sintáticas que refletem a axiomatização dessa ontologia. A ideia é que você fique restrito a criar modelos naquela linguagem que façam sentido e respeitem a axiomatização dessa ontologia subjacente. 3, isso acontece com qualquer linguagem que não seja ontologicamente neutra. Se eu pegar uma linguagem tipo mais ontologicamente neutra, tipo a lógica de primeira ordem, ou uma linguagem tipo EL ou IL,
como essa linguagem está se comprometendo com um sistema que é muito simples, desse ponto de vista, do ponto de vista ontológico, o seu grau de liberdade é muito grande, então você pode fazer qualquer coisa, né? Eu posso criar qualquer relação aqui, respeitando regras sintáticas muito básicas. Quando você tem uma ontologia aqui no fundo um pouco mais rica, ontologia agora com caixa de ferramentas um pouco mais rica, o que acontece? Essas microteorias, elas restringem como os construtos da linguagem podem ser usados. E eles só podem ser usados de maneiras muito específicas. Ou seja, a linguagem vira uma coisa desse tipo. Olha, se eu tenho conceitos aqui no fundo e construtos aqui, e esses conceitos têm relações fortes entre eles, quando você representa isso daqui, você vai ter que representar essas outras coisas que estão em volta. E você passa a modelar instanciando essas estruturas, né? Você tem clusters de conceitos. Você tem padrões, design patterns. A linguagem vira uma linguagem de padrões. As primitivas da linguagem não são mais coisas de baixa granularidade de classes, relações e atributos, mas são design patterns. A gente vai ver isso. Eu vou passar para aquelas propriedades. Deixa eu dar uma ideia dessa linguagem para vocês. É uma extensão de UML, num certo sentido, mas ao invés de você ter só... Agora aquele negócio vai atrapalhar, né? Era por isso que eu estava tentando tirar aquele diálogo aí. Não consegui chegar lá. Bom... Você não consegue que o teu mouse não chega lá? Ele não aparece na minha tela. É no meu negócio? Mas ele vai mexendo que ele aparece na tela uma hora aí. Ela está estendida para um lado. Você até para a direita. Não, quando eu coloco aqui, não aparece. Agora foi. Ok. Isso. Então, ao invés de ter só essa noção geral de classe, você tem distinções mais precisas entre tipos de classe. Então, você tem, por exemplo, uma coisa chamada kind. São os tipos que definem o que as coisas realmente são nesse domínio, que elas são essencialmente, né? E classificam essas instâncias em todas as situações possíveis, porque as instâncias não podem ser outras coisas senão instâncias desse tipo. Em outras palavras, são tipos estáticos, né? Então, aqui a gente tem 4 kinds desse domínio. A gente tem pessoa, coração, cérebro e organização. Então, por exemplo, todos nós somos do kind, não tem uma palavra boa em português, o tipo essencial pessoa, né? Mas nós somos essencialmente pessoas, eu sou essencialmente uma pessoa, mas eu sou contingentemente, acidentalmente, uma pessoa saudável. Posso deixar de ser uma pessoa saudável e virar uma pessoa com uma doença, uma determinada patologia. Então, esses tipos agora são dinâmicos, mas o critério de classificação dinâmica é um critério intrínseco, é alguma coisa que acontece nas minhas propriedades intrínsecas. Eu tenho tipos que são dinâmicos e relacionais. Ser uma pessoa doente é uma fase, né? Ser uma pessoa doente é uma fase de pessoa, é uma fase nesse sentido, né? Mas ser um paciente é um papel. Porque para ser um paciente você tem que ser tratado por alguma instituição de médica, né? Ser também um individual healthcare provider é um papel desempenhado por uma pessoa numa relação de atender pacientes. Eu tenho também coisas que se parecem com papéis, mas que podem ser desempenhados por coisas de vários tipos. Em geral, tipos que são chamados de mixins são tipos que podem ser instanciados por coisas de diversos kinds. Então, o que está dizendo aqui? Que healthcare provider pode ser tanto do tipo pessoa quanto do tipo organização. Então, uma classe que é mais promíscua, vamos dizer assim, que pode ter instâncias de vários kinds. Se a gente olhar para isso do ponto de vista geométrico, é como se fosse assim, olha, o meu universo, o universo das minhas instâncias, ele é uma tesselação de kinds, né? O universo é todo particionado de forma exaustiva e disjunta entre kinds. Tudo pertence a um kind não pode mudar de kind, não pode sair daqui dessas regiões. Vamos supor que K2 seja pessoa e K5 seja organização. Aquelas fases e papéis que a gente disse, elas são
como se fossem sombras que se movem no espaço de um kind, classificando e desclassificando coisas. Então, se ficar, por exemplo, uma pessoa, aquele vermelho pode ser, sei lá, adolescente ou estudante. E se ficar assim com a organização, verde pode ser organização ativa ou organização extinta. Esses mixins, em mundos possíveis, em circunstâncias, situações, não necessariamente só no tempo, né? Os mundos, a estrutura modal por trás não é a estrutura temporal. Esses mixins são coisas, por definição, que cruzam a fronteira de vários kinds. E eles podem ser estáticos, ou eles podem ser sombras desse tipo, que se movem classificando e desclassificando coisas. Então, por exemplo, aquele healthcare provider é uma estrutura desse tipo, que ele é dinâmico, relacional e classifica coisas de vários tipos. Então, por aqui por trás, o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma tipologia, uma ontologia de tipos, né? Eu tenho essa noção de... Eu tenho mixins, são coisas que classificam coisas de vários kinds, e eu tenho essa noção de sortal, que é um kind, é uma especialização de kind, basicamente. É uma região daquela, ou uma sombra se movendo sem sair daquela região, né? E ela se move por critérios intrínsecos ou relacionais. Esses exemplos que eu estava dando, de organização, de pessoa, de cérebro e coração, são objetos independentes. Agora, eu posso ter também objetos dependentes, que são chamados de aspectos. Nada a ver com Aspect Oriented Programming, se você já ouviu falar nisso. Aspecto é basicamente uma propriedade reificada, objetificada. É um objeto que é existencialmente dependente de outros objetos. Eles podem ser existencialmente dependentes de uma única entidade, por exemplo, a minha dor de cabeça, ela só existe se eu existir, ou a minha habilidade de falar inglês, só existe se eu existir. Né? Mas essas coisas têm um comportamento temporal, né? Por exemplo, a minha habilidade de falar inglês pode mudar com o tempo. Minha dor de cabeça pode mudar com o tempo, vai se tornar mais intensa. Até a cor da maçã, quando a gente fala a cor da maçã está mudando, não é vermelho que está mudando. Vermelho não pode mudar. É alguma coisa que existe existencialmente dependendo da maçã, mas que pode mudar qualitativamente mantendo a sua identidade. E a gente tem coisas que são existencialmente dependentes de múltiplas coisas, e essas coisas conectam as coisas. Por exemplo, employments, enrollments, casamentos, mandatos presidenciais, contratos de compra, e por aí vai. Essas coisas são objetos também. E tem propriedades essenciais e acidentais. Então, por exemplo, eu tenho sintoma, é um kind de um objeto existencial, mas eu tenho fases desse kind. Então, eu posso ter um sintoma leve ou um sintoma severo. São fases do sintoma. Mesma coisa, o tratamento, que é essa coisa que conecta o paciente com o provedor de saúde ali, ele pode ser especializado em outros subtipos dinâmicos, por exemplo. O tratamento pode estar ativo ou pode ser suspenso. Posso também especializado em subtipos estáticos. Eu posso ter papéis desempenhados pelo tratamento. Então, uma entidade dessa também pode desempenhar papéis. Então, ser assegurado é um papel desempenhado pelo tratamento. É o tratamento que é assegurado. Eu posso ter entidades desse tipo conectando entidades desse tipo. Né? Então, por exemplo, o seguro é um objeto desse tipo que conecta uma seguradora com um tratamento. Eu posso ter relações todo parte de tipos diferentes. Então, pensa, olha, todos nós temos um coração e todos nós temos um cérebro, mas a relação que você tem com o seu coração é muito diferente da relação que você tem com o cérebro. A primeira é uma relação de dependência genérica, que é aquela lá, ou seja, toda pessoa tem um coração, mas pode mudar de coração. E todo coração funcional faz parte de um corpo humano, mas ele pode mudar. Com o cérebro, não. É uma relação no nível de instância, uma dependência no nível de instância. Está dizendo, você tem aquele cérebro. Você não poderia mudar de cérebro de situação para situação. Supondo que tem cérebro. Então, isso está marcado, de novo, em tipos diferentes da linguagem. Né? E, por fim, aqui, no meu exemplo, eu tenho tipos cujas instâncias são tipos, não são objetos. Por exemplo, aqui a gente tem aqui um individual healthcare provider, ele tem uma relação com uma profissão, com a healthcare profession. As instâncias de healthcare profession são os subtipos desse cara. Uma instância de uma healthcare profession, aqui eu tenho uma agência regulatória, tem
pode como é que fala isso? Issue, criar, Questão. emitir decretos, né? Que regulam profissões. Ele está regulando um médico particular, está regulando o tipo de profissão que é médico ou enfermeiro, né? É isso que o modelo quer dizer. Para que serve tudo isso? Para que você precisa de todas essas distinções? Se, olha, a primeira coisa é para quando você tem vários tipos no seu domínio, você saber exatamente como modelá-los. E a gente vai ver que fazendo isso a gente deixa explícito qual é a nossa visão de mundo. Portanto, a gente identifica que a gente não tem a mesma visão de mundo, às vezes, de outras pessoas olhando para o mesmo domínio. Mas se a gente olhasse isso, né, do ponto de vista lógico, seriam vários predicados unários aqui, mesmo intuitivamente, a gente sabe que a relação entre esses tipos e aquela instância não é a mesma, né? Mick Jagger aqui, ele é necessariamente uma pessoa, essencialmente uma pessoa. Vamos supor que ele seja necessariamente um homem biológico. Ele é contingencialmente ou não, talvez uma outra analogia para ele não, ser um homem biológico também é um papel, e não uma especialização estática daquele kind. Ser uma pessoa viva também é contingente para Mick Jagger. Ser um cidadão britânico, um cantor, um economista também é contingente para Mick Jagger, né? E ser um item de herança cultural também é contingente, mas não só contingente, mas é uma coisa que ele compartilha com coisas de kinds muito diferentes. Então, o que eu estou dizendo é, aquelas metapropriedades sobre se é estático ou não, se agrupa coisas só do mesmo tipo essencial ou não, eu posso usá-las para fazendo perguntas metodológicas para saber exatamente que construto eu vou usar para representar cada uma dessas coisas. Então, eu sei, por exemplo, que pessoa nessa minha conceituação é um kind, que cantor, economista, cidadão britânico, cavaleiro do Império Britânico, todas essas coisas são papéis, né? Porque eles são dinâmicos e relacionais. Ser uma pessoa viva ou uma pessoa adulta são fases, que são dinâmicos e não relacionais, e que ser um item de herança cultural, uma entidade física, um item assegurável, são mixins. Cada um desses construtos, ele representa uma microteoria, que diz o que esses construtos querem dizer. Por exemplo, papéis são tais que toda instância daquele tipo são do mesmo kind, por exemplo, todo estudante é uma pessoa, eles são contingentes, ou seja, nenhum estudante é necessariamente estudante, então todos vocês vão deixar de ser estudante em algum momento, em algum momento passado vocês também não eram estudantes, que vocês instancia aquele papel num contexto relacional, de novo, para ser estudante você tem que estar ligado a uma instituição de ensino, e tem outras restrições que são menos óbvias, por exemplo, que você não pode pegar um papel e colocar como um supertipo de um tipo estático, porque você gera uma contradição lógica. Então essas são regras da ontologia que viram regras gramaticais da linguagem. Então, por exemplo, eu não posso ter um papel lá que não diz qual é o kind, que instancia aquele papel, não posso ter um papel com um supertipo de um kind, eu não posso ter um papel com uma relação onde eu não estou definindo essa condição relacional, né? Dizer que o estudante está matriculado em 0 ou mais instituições de ensino. Porque estar matriculado em instituição de ensino é parte da definição do que é ser estudante. E aí eu posso criar uma ferramenta que checa essas regras todas. Se eu quebrar qualquer uma dessas regras, esse modelo basicamente não compila, né? Então, lá eu botei um kind especializando outro kind, que quebra uma regra, né? Porque os kinds são mutuamente disjuntos, lembra? São partições desse espaço. E aqui eu transformei aquele row mixin em um row. Aí ele está querendo saber qual é o kind que provê instâncias para aquele row. E eu consigo checar essas coisas todas para cada uma dessas regras, em que você está violando uma dessas regras ontológicas, né? Mas tem uma maneira mais interessante de pensar sobre isso. Ao invés de pensar que tem várias coisas que você não pode fazer, a gente deveria pensar que tem poucas coisas que a gente pode fazer com esse papel. Essas regras aqui restringem tanto o uso desse construto que a única maneira que esse construto pode aparecer no modelo é se ele eventualmente especializar um único kind, e se ele for definido numa relação, no escopo de uma relação tal que que é chamado de association and oposto daquele construto tem uma cardinalidade mínima de pelo menos 1. Ou seja,
que define essa condição de relacional, né? E aí, a gente, esse construto se manifesta como um tipo de padrão. Que é a ordem dos slides aqui, mas tudo bem. Deixa eu dar um foco nisso daqui, na importância de representar essa entidade aqui explicitamente. O que ele está fazendo aqui, qual é a relação com essa relação, né? Se a gente usa uma notação tradicional, onde as relações são representadas simplesmente como um conjunto de ênoblas, né? Nesse caso de pares ordenados, o que acontece? Essas cardinalidades são necessariamente ambíguas. Então, esse modelo está dizendo o quê? Olha, um paciente é tratado por um ou mais hospitais, vamos dizer assim, para simplificar. E um hospital trata um ou mais pacientes. A pergunta é, o que essas cardinalidades querem dizer? Posso dar para vocês 8 maneiras diferentes de interpretar essas cardinalidades. Por quê? O que faz com que essa relação aqui seja verdadeira? Né? Lembra, a condição relacional para alguém ser um paciente é participar de um tratamento envolvendo uma unidade médica aqui, né? Um hospital. Mas agora, dado o tratamento, eu posso ter um paciente, uma unidade médica, e paciente e unidade médica podem participar de vários tratamentos. Eu posso ter vários pacientes, uma unidade médica, e todos eles podem participar de vários tratamentos. Ou eu posso ter vários tratamentos, várias unidades médicas, e todos eles podem participar de vários tratamentos. Um paciente, várias unidades médicas. Isso tem a ver com a semântica do que é essa relação, né? Uma conceituação na qual, se você tem várias unidades te tratando no hospital, todos esses são tratamentos diferentes, é muito diferente da semântica na qual todo mundo pode participar do mesmo tratamento. Se eu represento explicitamente essa entidade que faz com que essa relação seja verdade, o tratamento, aquele relator, eu elimino essa ambiguidade. Esse modelo está me dizendo, olha, tratamentos aqui envolvem um único paciente e uma unidade médica, mas eles podem participar de vários tratamentos. Essas cardinalidades aqui, como eu vou mostrar para vocês, eu vou trocar aquelas de cima e aquelas vão permanecer as mesmas, demonstrando que elas colapsam várias interpretações diferentes. Olha. Nessa outra interpretação, essa é a que a gente tinha. Nessa outra, agora eu troquei. Esse é um mundo meio esquisito, no qual um tratamento pode envolver vários pacientes, várias unidades médicas, mas o paciente só pode participar de um tratamento e a unidade médica só pode atender a um tratamento. Vou trocar de novo. Aqui eu posso ter vários, todo mundo pode participar de vários. Essas cardinalidades permanecem as mesmas, ou seja, elas são incapazes de diferenciar todos esses casos. Essa relação aqui é uma relação que chama derivação. Ela conecta as instâncias de tratamento com esses pares ordenados. Não é uma relação association class de Mendel, para quem já viu isso. Essa cardinalidade aqui é derivada dessas duas, né? Automaticamente. Por quê? Se um tratamento só pode conectar um paciente e uma unidade médica, eu só posso ter um par ordenado aqui, derivado de um tratamento. Mas essa daqui não, essa está te dizendo outra coisa. Essa está te dizendo quantas vezes você pode ser tratado pelo mesmo hospital. Quantos tratamentos podem existir entre a mesma pessoa e o mesmo hospital? Um tipo de bag semantics para a relação. Se isso aqui fosse N, aí isso aqui seria um para N também. Eu poderia derivar vários pares ordenados da mesma relação entre tratamento, paciente e hospital. E aí eu não teria, se eu tivesse só isso, eu não teria como saber, né? Tem, sei lá, João, Hospital 1, João, Hospital 2, João, Hospital 3. Eu não sei se ele, por exemplo, tratamento 1 conecta João com o Hospital 1 e 2, e tem um outro tratamento aqui que conecta João com o Hospital 3. Não tem como saber. Isso aqui não te dá informação suficiente para você reconstruir o que está acontecendo por trás, né? E isso, de novo, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar direto. Isso também é um padrão da linguagem. Toda vez que eu tenho uma relação desse tipo, eu sou obrigado a representar explicitamente essas relações, esse relator e essas relações de dependência existencial com as suas cardinalidades.
Como eu estava dizendo, a linguagem é uma linguagem de padrões, e aí eu posso construir um editor que leva isso em consideração, né? Aqui, por exemplo, olha, pessoa é um kind, pessoa falecida é uma fase. Aí a linguagem sabe, se é uma fase, tem que ter pelo menos uma outra fase. Você sempre pode sair da fase, mas você não pode sair do kind, você tem que se mover para outra fase do mesmo kind, né? Aqui, organização é um kind, organização ativa é uma fase, mesma história, mesmo padrão. Sempre pode deixar essa fase, não pode deixar esse kind, você vai se mover para outra fase do mesmo kind. E organização extinta. E aí, por fim, um padrão um pouco mais interessante, eu quero modelar um daqueles mixins, um dos mixins, aqueles row mixins. Olha. E aí eu vou dizer, olha, cliente pessoal é um papel desempenhado por pessoas vivas, clientes corporativos é um papel desempenhado por organizações ativas, o row mixin, nesse caso, é cliente, o relator, contexto relacional, é um contrato de serviço, e o papel complementar é o papel de fornecedor desempenhado por pessoas ativas. E aí eu instancio isso basicamente preenchendo esses 3 formulários, ou seja, instanciando esses 3 padrões. Esse é um modelo pequeno, mas não é um modelo trivial. A maioria das pessoas erraria esse modelo. Eu testei. Porque essa relação aqui, olha, é uma relação que as pessoas acham muito complicada. As pessoas fazem isso. Olha, se ela dizer que cliente pode ser pessoa ou organização, aí elas usam isso. Pessoa ou organização. Como isso é um kind, isso é um kind, isso é um papel, isso gera uma contradição lógica. É um antipadrão muito comum. Vou falar rapidamente sobre essa ideia de como que a gente pode... Estamos dizendo, esses modelos crescem muito, né? E alguns desses modelos vão ter milhares de classes. E a questão é, como é que a gente pode fazer gestão de complexidade desses modelos? Que tipo de ferramenta a gente pode oferecer para modularização, para abstração, né, para extrair viewpoints diferentes do modelo? Pensa como que seria fazer isso para uma linguagem neutra, tipo o ML, o ER, ou a WL, qualquer coisa desse tipo. O dever de casa é assim, olha, eu te dou um modelo com 5.000 classes, você escreve um algoritmo que gera um resumo com 20 classes, mas que realmente captura a essência do que aquele modelo é. Imagina como seria fazer isso numa linguagem tipo ML. Você não tem informação nenhuma, porque todas as classes e relações são iguais, né? Então as pessoas tentam coisas completamente malucas, tipo PageRank. Deixa eu ver a classe que chega a mais relações nela. Mas é uma maneira muito pouco sofisticada. Aqui você tem muito mais informação, porque você tem mais semântica sobre o que essas classes querem dizer. E aí a gente tem vários algoritmos sobre isso. Um, que é muito simples, mas é extremamente eficiente, é o seguinte. Você olha, você separa as entidades e os contextos por relators. Se eu pensar, por exemplo, olha, no meu caso, eu tenho várias facetas da minha vida. Eu sou professor na Holanda, eu sou professor na Suécia, eu sou cidadão brasileiro, mas eu também sou cidadão italiano, e eu pertenço ao clube. Todas essas coisas são facetas diferentes, e tudo que está relacionado às relações que eu tenho dentro da Universidade de Twente são completamente disjuntas das relações que eu tenho na Universidade de Estocolmo, né? Sim, as relações de orientação, alocação de curso, tudo isso é independente, são clusters independentes, mas ali eu tenho uma cadeia de dependência. Então, essa é a intuição. O que esse algoritmo faz? Ele pega, para cada um desses relators, ele vai navegar, ele fala, olha, quais são os papéis desempenhados nesse contexto, e ele vai navegando até atribuir identidade para todos aqueles papéis, até chegar nesses kinds. Faz isso para esse, olha, para o employment, para o car ownership ali. Esse é um pouco mais interessante, olha, esse daqui, o que ele faz? Se ele achar um mixin daquele, ele não vai conseguir achar identidade para cima, então ele tem que descer para o nível dos sortais e ir navegando até achar esses kinds. E aí, automaticamente, ele gera esses clusters. Ele gera o car rental, o employment, o car ownership e o marriage. É um algoritmo extremamente eficiente, do ponto de vista computacional,
mas e que não precisa de nenhuma intervenção humana. E a gente fez experimentos que mostram que as pessoas preferiam essa modularização do que outros algoritmos alternativos de modularização. A mesma coisa para um algoritmo de abstração agora. O algoritmo faz o seguinte, ele abstrai para os kinds. Ele pega todas as informações e fala, deixa eu ver o que as coisas são essencialmente nesse domínio, e ele vai abstraindo tudo até chegar nesse nível de kinds, né? Então, um modelo desse tipo vira uma coisa desse tipo. Um comentário adicional. Bom, falo sobre isso depois. Agora, deixa eu falar um pouco sobre reusabilidade, assim, em implementações diferentes. Essa visão que eu estou defendendo aqui, ela separa o problema de modelagem conceitual do problema de design de implementação, né? Quando você está fazendo modelagem conceitual, você está criando esses contratos de significado que eu estava dizendo aqui, o que você quer garantir? Você quer garantir que aquilo representa de uma maneira fidedigna a porção do mundo que você quer representar e que essa representação seja eficiente para um ser humano fazer coisas tipo usar para comunicar, para compreender o domínio, para realizar, fazer resolução de problemas, para negociar significado e por aí vai. Uma vez que você tem aquilo, aí você pode considerar requisitos não funcionais, requisitos de design e de implementação e gerar implementações diferentes daquela coisa. Então, desse modelo OntoML, a gente gera várias implementações. Por exemplo, o banco relacional, automático, né? E, em particular, a gente tem uma estratégia de gerar banco a partir daquele modelo que, de novo, usa aquele algoritmo de abstração. Que é um problema quando você, não sei se provavelmente vocês já viram isso, o problema é você fazer um mapeamento objeto relacional, vamos dizer assim, o que você faz com essas hierarquias, com essas taxonomias? Você gera uma tabela para cada classe, você gera uma tabela para a hierarquia inteira, você gera uma tabela para um caminho entre a classe raiz e a classe folha, tem várias estratégias. O que a gente consegue fazer, usando aquele algoritmo de abstração, é fazer um one table per kind. E isso tem propriedades interessantes, tanto do ponto de vista computacional, de eficiência, quanto do ponto de vista cognitivo. A gente fez um experimento com vários DBAs que nunca tinham ouvido falar em ontologia na vida e eles preferem essa transformação. E a gente tem outras transformações, por exemplo, tem uma linguagem, não sei se todos já ouviram falar, popular, né, no contexto de web semântica, um tipo de lógica para você fazer raciocínio automatizado no contexto da web. A gente gera código, eu acho que o AWS é a linguagem de codificação, automaticamente a partir disso, né? Tem vários mapeamentos, na verdade. Você tem um problema que você tem uma linguagem muito mais expressiva que você vai gerar... como é que você faz com essa modalidade toda? Né? No AWS as coisas não podem mudar de classe. Você não tem estudante, você não pode virar estudante, deixar de ser estudante. Você tem que achar uma solução para isso, para tentar representar que as coisas podem mudar no tempo. E a gente tem várias estratégias para isso. Mas, de todo modo... desculpa. De todo modo... Assim, a gente fez um mapeamento de todos esses padrões de transformação e aí você escolhe qual padrão de transformação faz sentido e ele gera essa especificação automaticamente. Não precisa lidar com essa linguagem, com essa lógica. Você gera a transformação e aí você pode usar na ferramenta que você quiser para fazer raciocínio automatizado. Inclusive, gera algumas regras que representam restrições que estão no modelo. Voltando à interoperabilidade, como essa linguagem agora te ajuda a expor qual é a ontologia que está embutida numa determinada visão de mundo e no sistema, e representa explicitamente na sua sintaxe o que você quer dizer por todos esses conceitos, ela te ajuda a evitar aquele false agreement que eu estava dizendo, falso acordo, né? Por exemplo, esse modelo da esquerda aqui e o da direita, o conceito de pessoa na esquerda e o conceito de pessoa da direita não podem ser o mesmo, porque um é um kind e o outro é uma fase, né? Provavelmente pessoa aqui é idêntico ao conceito de human being, de ser humano, e não esse conceito de pessoa aqui como fase. Mesma coisa para transplante aqui. Transplante é um relator, nesse caso, que conecta cirurgião, doador e receptor. Esse transplante aqui é um tipo de coisa. Está dizendo, o cirurgião tem uma licença para realizar um tipo de transplante. Então, eles não são idênticos. A relação entre eles é uma relação de distanciação. Esse problema de interoperabilidade é um problema
complexo. Mesmo se a gente pegar um único conceito, por exemplo, esse conceito de pessoa, vou dar para vocês 4 modelos com uma única classe e que não é trivial de como conectá-las. Porque pessoa pode querer dizer ser humano, pode querer dizer ser humano legalmente competente, que é uma pessoa adulta cognitivamente capaz ou um menor emancipado cognitivamente capaz. Ele pode querer dizer só uma pessoa que seja cognitivamente capaz, que é um conceito legal de pessoa, né? Se você perde as suas capacidades cognitivas, você não pode participar de relações legais, você não é responsável pelos seus atos. Ou pode ser o conceito de legal person, que inclui organizações, né? Que seria a união de pessoa física e pessoa jurídica. Isso aqui é um pedacinho de uma ontologia que realmente existe, chamada FIBO, Financial Industry Business Ontology. A gente consegue identificar que eles são de tipos diferentes, né? Pessoa como ser humano é um kind, pessoa como pessoa cognitivamente capaz é uma fase, uma mudança intrínseca, você perder ou reter suas capacidades cognitivas. Pessoa legalmente competente é um papel, que é reconhecido como tal por um determinado estado, jurisdição, e pessoa legal é um mixinho desse. E aí você pode conectar o modelo dessa forma. Pessoa pode ser menor ou adulto, pessoa pode ser legalmente competente ou não, fases, e aí um adulto cognitivamente capaz. Menores podem ser emancipados, as relações estão faltando aqui, né? Ser emancipado porque tem uma emancipação. Isso aqui tem um reconhecimento do Estado de pessoas legalmente competentes, e tanto pessoas cognitivamente adultas quanto menores emancipados são desse tipo. E aí, legal person e todos eles são pessoas cognitivamente capazes, né? Uma legal person é um supertipo de coisas que instanciam o kind pessoa e coisas que instanciam o kind organização. Outro exemplo ligado à interoperabilidade. Se eu não tiver aqueles relators expostos, né, modelados explicitamente eliminando a ambiguidade daquelas cardinalidades, imagina, esses dois domínios são muito diferentes. Olha, esse daqui, de novo, tratamento liga um único paciente a um único hospital, mas você pode ser tratado várias vezes pelo mesmo hospital. Esse daqui, um tratamento pode ligar vários pacientes, vários hospitais, mas você só pode ser tratado uma vez por aquele hospital. Se eu olhar só para essa parte de baixo do modelo, é impossível não achar que você está falando a mesma coisa. São as mesmas classes, a mesma relação, a mesma cardinalidade, mas a semântica de tratamento é muito diferente nesses dois casos. Então, se a gente quiser garantir que essas coisas funcionam como contratos, ou seja, que todas as interpretações possíveis são aquelas desejadas, a gente tem que achar essas restrições certas para botar no modelo, né? Pegar uma simplificação daquele modelo que a gente viu. Parte dessas restrições vem automaticamente do uso daqueles padrões, lembra? Porque os padrões são a representação visual de um conjunto de restrições, como a gente viu. Então, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo daquele padrão, do padrão de fase e do padrão de papéis. Então, quando eu uso esse padrão de papéis, é como se eu embutisse um conjunto de restrições, é um tipo de inclusão de uma microteoria, né? Vou dizer, olha, todo paciente é uma pessoa doente, todo paciente pode deixar de ser paciente, e qualquer situação, se você é um paciente, existe um healthcare provider que está te tratando. Isso tudo vem de presente automaticamente pelo uso daquele padrão. Ótimo. Uma linguagem é uma linguagem de padrões, várias dessas restrições são geradas automaticamente. O problema é que uma linguagem independente de domínio não tem como saber sobre restrições específicas de domínio. Tem um monte de restrições que existe só na cabeça do modelador, né? A linguagem não tem como saber. Então, de novo, se a gente quer garantir que o conjunto de interpretações possíveis seja igual ao conjunto de interpretações desejadas, e o conjunto de interpretações desejadas está na cabeça do modelador, como é que a gente faz? Como é que a gente resolve esse problema de validação? O que a gente fez, isso é muito, muito mais complexo do que o problema de verificação. O problema de verificação você não precisa de nada, né? Só está checando, por exemplo, consistência, né? Estabilidade do modelo, por aí vai. Aqui não, isso aqui está na cabeça do modelador. Como é que você vai descobrir? O que a gente fez? A gente usa uma técnica de simulação visual para gerar essas interpretações de maneira visual. E aí o modelador é confrontado com o que o modelo
está dizendo no nome dele ou dela. Então, se eu pego esse modelo, por exemplo, olha, eu tenho pessoa viva e morta, e pessoa que pode ser cirurgião, doador, receptor, e o transplante conecta esses três papéis, né? Se eu simular esse modelo, ele começar a me mostrar instâncias possíveis desse modelo, vai aparecer isso aqui. Né? Então, tem um transplante com doador, receptor e 3 cirurgiões. Aí, ótimo. Mas, à medida que você está iterando sobre as instâncias possíveis, vai aparecer isso aqui também, que é você doando um órgão para você mesmo e realizando o transplante. Né? Você desempenhando todos os papéis do escopo do transplante. E aí, como é que você resolve isso? Aí você olha para isso e fala, não gostaria disso. Como é que você resolve isso nesse modelo? Precisa de juntos. Então, você poderia chegar aqui e falar, vou declarar esses 3 papéis como disjuntos, né? Mutuamente disjuntos. Mas aí, se você fizer isso e simular de novo, aí aparece isso aqui, olha. Isso aqui está dizendo que um doador nunca aparece como receptor, né? O receptor nunca aparece como doador, o doador nunca aparece como receptor, o cirurgião nunca vai poder doar ou receber um órgão, por aí vai. O que você fez? Você overconstrained o modelo, é forte demais. Não é que eles são disjuntos, eles têm que ser disjuntos no mesmo transplante. A gente, como essa linguagem está sendo usada, muito usada em vários lugares do mundo, em contextos diferentes, a gente conseguiu criar um repositório de modelos. Então, a gente tem um repositório de modelos nessa linguagem com mais de 200 modelos agora. E o que a gente faz? A gente está usando para fazer data-driven research nessa área, e uma das coisas que a gente vem fazendo é detectando certas estruturas que, quando presentes nos modelos, vão causar essa dissociação entre os modelos possíveis e os modelos desejados. Ou seja, estruturas onde a nossa ativa o nosso viés cognitivo. A gente faz exatamente isso. É tão óbvia Primeiro, esse daqui ninguém nunca vê isso, né? Que se você tem... Isso, inclusive, é um antipadrão. Se você tem um relator desse tipo, né? Um contexto relacional, conectando papéis que especializam o mesmo kind, claro que pode ser a mesma instância, instanciando todos os papéis. Na verdade, tem vários outros modelos indesejados. Um onde eu estou doando o coração para o Sérgio e realizando o transplante. Ou outro que eu estou doando o coração para mim mesmo e o Sérgio está realizando o transplante. Tudo isso é instância possível desse modelo, a gente não vê. Né? Então, esse é um antipadrão. A gente simulou esses modelos por um bocado de tempo e foi detectando essas estruturas. Uma vez que você detecta essas estruturas, você pode embutir isso na ferramenta. E a ferramenta detecta isso para você e fala, olha, se você tiver isso aqui, você está aceitando isso aqui como interpretações possíveis. Qual que você quer excluir? Aí você fala, eu quero excluir essa aqui, ela inclui as exceções para eliminar aquela coisa. Então aqui, por exemplo, você quer que os 3 sejam disjuntos no escopo do transplante? Você quer que 2 sejam? Quais 2? Ou você quer que sejam overall disjoints, né? Disjunto de maneira geral? Ela vai te dando essas possibilidades. Então a gente implementou essas ferramentas de detecção de antipadrões e com propostas de retificação dos modelos. Eu volto a falar um pouco sobre isso. A gente criou um catálogo desses antipadrões. Tem um monte de antipadrão que as pessoas não percebem que aparecem nos modelos. Aqui, outro exemplo, olha. Se eu tiver 2 tipos, uma relação entre esses 2 tipos e 2 outros tipos especializando os 2 primeiros, e uma relação entre esses 2, não necessariamente direta. Posso ter T1, 50 tipos aqui e um outro subtipo no final. E T2, 50 tipos e subtipo T2. Frequentemente, existe uma restrição entre essas 2 relações que as pessoas não percebem, que elas gostariam de colocar. Por exemplo, aqui vem de uma ontologia de ECG, de um modelo de ECG. O coração é composto de ventrículos. Para o coração desempenhar o papel de bomba sanguínea, o ventrículo tem que desempenhar o papel de bomba sanguínea. Aí você vai simular esse modelo, olha o que acontece. Meu coração é composto de um ventrículo, o coração de Fernanda é composto de um ventrículo, mas quando meu coração bombeia sangue, ele bombeia sangue com o ventrículo dela. Ótimo, hein? Complicado. Isso é uma instância possível daquele modelo que ninguém percebe. Eu estou falando do modelo 4 classes, hein? 4 classes e 2 relações. Imagina um com 5 mil, 15 mil. O que a gente fez? A gente pegou esse repositório e começou a fazer estatísticas sobre a presença desses antipadrões. Aquele padrão do coração que a gente acabou de ver, ele aparecia em metade dos modelos. Tinham 817, a gente isolou
aleatoriamente 50 e poucos modelos, tinham 817 instâncias desse antipadrão. Aquele que a gente viu, que chama Association Cycle, que esse aparece o tempo todo, né? Tem 92% dos modelos tinha pelo menos um exemplo desse. Porque é um problema sério, você está tentando especificar um negócio no nível de tipo para delimitar o conjunto de instâncias possíveis. E esses ciclos são perigosíssimos. O tempo todo você esquece de restrições ligadas a esse ciclo. Vai aparecer 1.800 vezes em 50 modelos. E aquele do transplante, ele aparecia em 1/4 dos modelos. Aí o que a gente fez? Porque a gente não sabe se essas coisas são erros, né? Se a gente soubesse, a gente colocava isso como uma restrição na gramática da linguagem, você não poderia fazer isso na linguagem. Eles são tipo code smells, são model smells. Aí o que a gente fez? A gente pegou um dos modelos, que era um modelo com mais ou menos 5.000 classes, mas que tinha sido produzido por uma organização profissional, uma agência governamental, um grupo de umas 12 pessoas que tinha trabalhado no modelo durante 2 anos. O que a gente fez? A gente deu a ferramenta para eles, para ver o quanto a ferramenta ia detectando os antipadrões e oferecia soluções. E aí as pessoas, eles iam aceitando ou não as soluções. E com isso eles confirmavam que os antipadrões eram erros, né? Realmente casos de erros, não só smells, e o quanto as soluções eram eficientes. Aí que estão as estatísticas desse modelo. Olha. Por exemplo, para aquela relação, para o caso do coração, a especialização de relação, ele era um erro em 88% dos casos e a gente conseguia corrigir automaticamente em 97% dos casos. Aquele do transplante, ele era um erro em 56% dos casos, a gente corrigia automaticamente em 77% dos casos, e esse Association Cycle, 70% e 71%. 70% dos casos era erro, 71% a gente conseguia corrigir automaticamente. Cada um desses antipadrões que é um erro é um modelo dizendo alguma coisa em seu nome que você não gostaria, é uma falha no seu contrato. Né? E olha, esse negócio é tão presente que se você não validar o modelo está errado. Eu aposto com uma garrafa de vinho, com qualquer um. Se você fez um modelo que não seja trivial, se você vai validar, você vai achar pelo menos alguns antipadrões ali. Por exemplo, até tem um aqui, olha. Vocês conseguem ver? Esse modelo permite uma interpretação indesejada, mas que é possível. Vou ajudar, tá aqui. Ajudou muito, não. Mas... Um healthcare provider pode ser patient ao mesmo tempo? Exatamente. Como o healthcare provider é um role mixing, que pode ser tanto pessoa quanto organização, se ele for um individual healthcare provider, ele pode ser uma pessoa e, portanto, a mesma pessoa, que é o paciente. Difícil de ver, mesmo no modelo pequeno. Né? Se a gente simular, isso aparece. Olha, nesse tratamento zero, o patient e o individual healthcare provider são a mesma pessoa. Aí a gente resolveu fazer uma outra coisa. Eu já estou terminando, pessoal. A gente resolveu... Tem nome essa simulação, desculpa. Então, o que a gente faz? Tem uma linguagem chamada Alloy, que é uma linguagem que transforma essa especificação lógica num problema de constraint satisfaction e gera esses modelos visuais. O que a gente fez? A gente meio que hackeou o analisador da Alloy e construiu uma semântica modal em cima do negócio. Uma estrutura de visualização modal em cima do negócio. E aí você consegue ver até coisa mudando de mundo, assim. O cara vai lá e diz, não quero essa aqui, e ele sugere como é que seriam as... Ele vai te mostrando os modelos lógicos visualmente, basicamente. Você tem um modelo... O diagrama AutoML, você gera um conjunto de uma especificação lógica. E o Alloy vai te mostrando as interpretações daquela especificação visualmente, né? Você pode fazer coisas do tipo, olha, é possível fazer perguntas, né, fazer chat. Então, é um tipo de model finder. Se você coloca um negócio, ele vai te mostrar se é questão de competente. Exato. Aí a gente resolveu fazer uma outra coisa, que era assim, olha, vamos tentar checar antipadrões de estruturas muito grandes, e aí a gente resolveu olhar para o Wikidata. Em particular, a gente queria checar padrões que são ligados àquela coisa, lembra que tem tipos cujas instâncias são tipos? Isso é chamado de modelagem multinível, né? Então, por exemplo, você tem pessoas, instância adulto é um subtipo de pessoa, toda instância de adulto de pessoa é um indivíduo, e aí adulto é uma instância de uma personate phase, né?
de uma fase etária, vamos dizer assim. Adulto é uma instância disso. Isso é uma instância de um tipo de segunda ordem. Então, John é uma instância de adulto e adulto é uma instância desse negócio. E aí tem vários antipadrões ligados a essa história de modelagem multinível, né? Esse é um que aparece no Wikidata. Quando você tem várias relações de especialização, porque o problema é que o negócio está sendo construído coletivamente e alguns desses termos são polissêmicos. As pessoas pensam como instância e pensam como tipo de pessoa diferente, não tem checagem nenhuma, né? Então, por exemplo, uma que tinha lá, agora eles corrigiram, talvez por causa desse artigo que a gente publicou, onde você tem profissão, criador, cientista e cientista da computação. Mas, ao mesmo tempo, eles estão dizendo que cientista e cientista da computação são instâncias de profissão. E aí uma conclusão é que Tim Berners-Lee é uma profissão, né? Esse antipadrão era tão comum, olha só as estatísticas, o número de classes em taxonomias, quando a gente fez isso no Big Data, era 337.100. O número de classes em estruturas taxonômicas que cruzavam níveis era 17.819. Esse é o espaço em que aquele problema podia acontecer. O problema acontecia em 15.177. Em 85% das vezes que eles tentaram modelar aquilo, estava errado. E você consegue corrigir automaticamente, né? Consegue detectar e corrigir. Por fim, falar só um pouquinho sobre evolução de modelos, que é o seguinte. Imagina, a gente está usando a LOI, está gerando essa simulação das instâncias possíveis. E aí a pessoa que está validando, ela está olhando para essas instâncias e falando, olha, eu quero essa e não quero essa. Eu quero casamento com várias pessoas, mas não com ninguém morto. Vai falando, né? Você pode doar para outra pessoa e realizar o transplante, mas não pode doar para você mesmo e realizar o transplante. A pessoa está notando o que ela quer e o que ela não quer. Quando ela está fazendo isso, esse é o trabalho que a gente fez junto, Fernanda, Thiago, assim, a gente falou, olha, você está perdendo uma informação valiosíssima, né? As pessoas estão basicamente curando para você, ao fazer o processo de validação, elas estão curando uma base de exemplos e contra-exemplos. E aí, sempre que a gente tem a teoria original, o modelo, mais uma base de exemplos e contra-exemplos, a gente podia aprender quais são as restrições que a gente deveria incluir no modelo, que incluiria todos os exemplos e excluiria os contra-exemplos, né? Uma coisa mais ou menos assim, olha, não é nem um modelo, um exemplo muito simples, não é nem um modelo contra ML, né? Modelo ML. Pessoa vive e morta, se a gente fosse lá, do ponto de vista lógico, seria essas duas fórmulas aqui, né? Toda pessoa vive é uma pessoa, toda pessoa morta é uma pessoa. Aí você simula isso, ele gera todos esses casos. E aí você, validando, fala assim, olha, legal, isso aqui, esse meu mundo aqui só tem uma pessoa morta, pô, não tá legal, essa pessoa aqui tá viva e morta ao mesmo tempo, morto-vivo. Não quero isso. Esse aqui não está nem vivo nem morto, também não quero isso. E aí, por aí vai, você ia anotando isso. Né? Você, anotando, dizendo, não quero. E aí, você consegue aprender que são exatamente essas restrições aqui que você deveria incluir no modelo original para excluir essas coisas. E aí, o passo agora, ou seja, você quer evitar isso, né? Esses são os antipadrões que você quer evitar. Padrão onde esse cara tem uma instância direta e padrão onde todos os dois não são juntos. E aí o desafio agora, que a gente faltou perna para a gente seguir, que era o seguinte, a gente quer aprender os antipadrões, e não só, ou seja, você quer generalizar aquele conjunto de axiomas que você aprendeu para todos os outros casos. Né? Por quê? Porque o conjunto de antipadrões é muito maior do que o conjunto de padrões da linguagem. Padrões da linguagem derivam da teoria. Os antipadrões derivam das nossas falhas cognitivas. E aí tem poucas maneiras de fazer as coisas certas, mas tem uma infinidade de maneiras de fazer as coisas erradas. Né? E a gente tendo esse repositório, e a gente meio que crowdsourcing esse processo de curadoria dessa base de exemplos e contra-exemplos para uma comunidade validando, a gente poderia usar essas técnicas para aprender esses antipadrões. É o próximo passo do que a gente quer fazer. Por fim, agora, fim mesmo, o problema que a gente está... Por fim, já precisa falar alguma. Eu sei. Agora, fim. Um problema que a gente está querendo resolver é esse aqui. É o legado, vamos dizer assim, né? A maioria
Eu espero ter convencido vocês que vale a pena usar uma linguagem desse tipo e esse ecossistema de ferramentas, mas tem o dark matter aí de 1 milhão de modelos que foram feitos das maneiras mais diversas, né? Então a gente falou, será que a gente consegue ajudar as pessoas a fazerem, transporem esses modelos para uma linguagem desse tipo, ancorar esses modelos de alguma forma nessa ontologia de implementação? E aí a gente fez recentemente 2 trabalhos nessa linha, um testando uma abordagem subsimbólica, onde basicamente você pega os modelos desse repositório e treina uma Graph Convolutional Network, e você usa um modelo de linguagem, combina isso com um modelo de linguagem que está olhando para os termos que você está usando em conceitos e relações, para saber exatamente qual é o estereótipo que você vai colocar. Que é, em outras palavras, que tipo de classe nessa ontologia de fundamentação, em que tipo de classe você vai ancorar aquele conceito, né? Problema de link prediction, no final das contas. Stereotype prediction. E a gente tentou uma outra coisa. A gente tentou uma abordagem simbólica para resolver esse problema. Porque é o seguinte, lembra, a linguagem é muito restrita, tem um monte de regras. Você vai usar papel, as coisas que estão em cima tem que ser ou um papel, uma fase, um kind. É tudo muito restrito pela gramática da linguagem. A gente pensou o seguinte, e se a gente invertesse a gramática? E aí você fala, se eu sei que esse é um papel, eu já restringo muitas coisas que podem estar acima. E a gente descobriu o seguinte, que se você pegasse um modelo, então você tem um modelo lá. E aí você fala, eu sei isso daqui. Imagina, você tem um modelo lá com 500 classes. E aí você fala, olha, eu sei esse daqui e esse daqui. Descobre o resto. Né? Então ele tinha que selecionar, a pessoa de repente sabe algumas. Eu sei que isso aqui é um kind, isso aqui é um papel, o resto eu não sei. Chamado de seeding, né, o modelo. O que a gente descobriu é que se você disser que o modelo está completo, porque você pode dizer, esse modelo ainda está em andamento, né? Esse modelo pode ter conceitos que não estão aqui. Mas se o modelo estiver completo, com 10% de seeding, você basicamente consegue cobrir o modelo inteiro, descobrir o resto todo. Às vezes você fica lá com 2 opções, aí você fala, isso ou isso, aí a pessoa escolhe e você dispara as regras de novo. E aí, nesse processo interativo, você consegue cobrir o modelo inteiro de maneira eficiente. Então, essa abordagem foi muito mais eficiente do que a outra, na verdade, essa abordagem simbólica, para a gente lembrar que coisas simbólicas fazem eficientes. E aí a gente está tentando pensar como é que a gente pode combinar isso, de repente usar esse algoritmo para fazer um seeding original, porque às vezes os usuários ficam com muita dúvida, né? Então, que tipo de técnica a gente pode ajudar a usar? Usando essas perguntas que eu estava fazendo no início, as instâncias desse tipo podem deixar de ser instâncias desse tipo? Não podem? Podem. Mudam por uma mudança de uma propriedade intrínseca ou relacional. Agora eu sei que é um papel. Usando essas técnicas para ajudar um seed inicial a disparar esse algoritmo. Isso não é alguma coisa tipo adversarial? Não. Fica gerando esses contra-exemplos de uma maneira com outro modelo, um jogando contra o outro. Interessante. Não. Tentamos não. Então, olha, só o take-away message, esses sistemas confiáveis são construídos com modelos confiáveis, todo sistema embute um modelo, mais ou menos explícito ou não. Esses modelos confiáveis são reliable, resilient, explainable, interoperable, reusable, evolvable. E para isso, para construir esses modelos, a gente tem que ter técnicas muito específicas. Isso aqui é um projeto de humildade, assim, é o reconhecimento da nossa incapacidade de lidar com a complexidade dessas coisas, né? A gente precisa de linguagens que sejam realmente precisas, que tenham uma semântica consistente, que tenham um tipo de semântica ontológica, assim. E a gente precisa, além disso, de um programa de amplificação da inteligência, de AI ao invés de IA. E aí a gente tem tentado de tudo, de model finding, verificação, técnica de verificação, essas coisas de detecção, mining em repositórios para achar padrões e antipadrões, tudo isso. Tudo que a gente puder, essas coisas de machine learning para, inclusive a coisa de inductive logic programming é um tipo de machine learning também, se você esquece disso. Todas essas coisas, indutivo, dedutivo, tudo que a gente pode para tentar ajudar o usuário nessa tarefa difícil de construir modelos com essas propriedades. Agora eu... Obrigado. Gente, acho que eu... Então, uma pela gravação, por favor. Tá.
gente pode depois voltar a gravar. Como é que eu faço aqui na Record?